Pergunta a você. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos todos que tenham algum interesse em todo o cenário do nascer, tudo que envolve o nascer, gestação, parto, puerpério, amamentação, tretas, possivelmente haverá. E esse projeto, na verdade, começou no meu voo de volta da Costa Rica. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vivo viajando. E eu não paro de pensar, eu simplesmente não paro de pensar. Eu tô sempre tendo uma ideia atrás da outra e buscando mais maneiras de fazer as pessoas alcançarem a informação da maneira mais simples possível, da maneira mais direta possível, às vezes direta demais. E o Pode Parto surgiu no voo de volta das férias como mais um canal de entrega de informação. E eu falei para as meninas, procrastinadora que sou, eu falei sobre isso na semana passada, retrasada, tem pouquíssimo tempo. E aí elas acenderam a fogueira. Elas falaram, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí beleza, a procrastinadora foi levada, foi empurrada. E cá estamos, com esse novo projeto que, se me perguntarem na semana que vem o que a gente vai fazer, não sei. Eu tenho uma listinha de ideias, eu tenho um apanhado de bastantes temas e ideias a serem discutidos entre nós, num modelo, em princípio, não de muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu acho que vai ficar confuso demais e eu acho que a gente não vai conseguir. Por exemplo, a Carol hoje, que seria a outra integrante, não pôde estar aqui, ela estava em parto. No caso, ela está dormindo, apagada. Então, dificilmente todas juntas conseguiríamos estar, mas a gente vai sempre se agrupando em duplas, talvez trios. O molde a gente vai deixando rolar, vai moldando ao longo do tempo e vendo o que funciona melhor. O lugar é a minha modesta residência, do jeito que deu, assim, ó, pensamos em usar vinho para discutir, para nossa, como catalisador, que sempre é, mas sabemos que iria ficar confuso, a gente perde o foco o tempo inteiro, ia ficar uma confusão, ia ficar não dá, um pandemônio. Aí falou, não, vamos beber água. Isso aqui é água, tá, gente? Não é cachaça. E, dado o objetivo, que é disseminar a informação por outro canal e de uma maneira diferente, que eu acho que vai atingir ainda mais gente, já que no Instagram as pessoas já buscam. Muita gente acha que vem o parto humanizado de uma forma mítica, né? Vem o parto com uma forma mítica. Uma forma natureba demais, acho que é uma galera hippie demais, enfim. E um podcast com o nome Pode Parto vai atingir uma galera que nem imagina a conversa que a gente vai ter. E de repente a sementinha, minuto a minuto ali das coisas que a gente vai falando, vai se acendendo, alguma chama vai se acendendo, ou não, aí também, ok? E dado o objetivo da parada, acho que agora a gente pode começar a se apresentar, né? Vou começar pela Rebeca. Rebeca, quem é você? Então, muito feliz de estar aqui. E eu sou a Rebeca, sou doula, educadora perinatal. E eu entrei nesse mundo depois que eu fui mãe, né? O Davi me trouxe para esse mundo e eu tive meu parto normal. E depois que eu tive meu filho, eu falei, gente, as mulheres elas precisam passar por essa experiência, né? E eu percebi o quanto as mulheres tinham uma visão totalmente diferente do que é o parto de verdade, né? Eu falei, não, como cismada que sou com alguma coisa, eu vou ter que ajudar as mulheres de alguma forma. E aí foi aí que eu decidi me tornar doula para poder ajudar cada vez mais as mulheres a entender o que é o parto humanizado de verdade, o parto respeitoso, e terem uma experiência positiva do parto, que esse vai ser sempre o objetivo final. E você já está doulando há quanto tempo? Já vai fazer quase 5 anos, em 2024. Início de 2024 faz 5 anos. Esse fio de cabelo aqui lembra? Branco. Luísa, who are you? Já. Eu sou Luísa Morim, sou enfermeira obstetra, apaixonadíssima por parto, né? Assim como a Rebeca, eu acho que parto realmente é uma experiência única na vida de uma mulher, não só da mulher, mas acho que da família inteira, né? É um evento muito especial. Eu trabalho com parto tem, acho que 7 anos, estou fazendo as contas aqui, 7 anos na assistência ao parto. Hoje também, além de um parto no hospital, o parto domiciliar, né? Que é um novo universo aí a ser explorado também, onde
a gente consegue permitir 100%, né, que a mulher viva uma experiência única, muito pessoal e muito familiar, né? O que mais? Me fala aí. Quem é você mesmo, minha filha? Assim, Quem sou eu? quem é você? Quem é a Luísa? Por trás Acho que as da pessoas vão enfermeira? descobrir também É com isso. o passar do tempo. Assim como a Rebeca falou também, né? Tô pensando aqui que uma coisa que pra mim foi muito legal foi o fato de também viver a experiência de parir, que foi algo muito especial, né? Então hoje eu tenho uma pequena de 9 meses, Mariana. Pari Mariana na minha casa. E assim, nossa, eu super recomendo para todas as mulheres que vivam essa experiência de parir, né? Assim, todas aquelas que desejarem isso, é óbvio, né? Mas que se permitam viver, porque é algo muito bom e que transforma a gente de um jeito assim bizarro, né? A gente se redescobre, se vê diferente, se percebe tão forte, tão incrível. E esse sentimento é muito legal, é muito gostoso. Deve dar ainda não pari, né? Não sei se irei. Mas deve dar ainda mais vontade de permitir que outras mulheres passem pelo mesmo, né? Sim, de maneira respeitosa, não como a gente ainda muito falará, difundida por aí. E a Rebeca para em casa também? Não, Foi no hospital? foi no hospital. Vai ter um episódio, a gente vai destrinchar cada parto. E a gente vai Isso ter vários. legal. Ainda vou falar No sobre isso. próximo, se eu tiver, quem sabe. Vários convidados. No Seja em próximo, casa. a senhora tá pensando já no próximo? Sim, Opa! Pois eu é. gostaria. Se a gente pudesse, a gente faria vários, né? É, então. Que a última Faria atualização que eu muito bom. tinha era que não. A princípio, ainda não. Ainda não. Se a gente pudesse, só faria. O problema é criar. O problema é criar. E parir vicia. Sim, gente. E Aninha, quem tu és? Chamo Ana Carolina, enfermeira obstetra, e a minha transição de carreira se deu depois do meu parto, que foi uma experiência incrível, e daí surgiu a vontade de ajudar outras mulheres e mergulhar de cabeça nesse mundo. Queria dizer também que eu estou muito feliz de estar entre profissionais que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho. É isso. Eu sou básica, gente. Tá bom. Vocês podem ver que de maneira bem simplista, elas sempre falam no mesmo ponto. Eu comecei a querer trabalhar com isso depois que eu pari. Eu comecei a querer ajudar outras mulheres depois da minha experiência do parto. E elas falaram isso por si sós, assim, não tem nada combinado aqui. A propósito, a gente sentou e falou, não vamos falar? O que ia falar. A gente sentou, se olhou, botou a água e pensou. O que a gente vai falar? A gente vai ficar se apresentando, a gente vai... Vamos falar do objetivo do negócio, vamos falar do modelo do negócio, vamos falar quem a gente é, e depois a gente deixa rolar. Foi assim que começou. Mas sozinhas elas já disseram, eu quis trabalhar com isso depois que eu pari. A Ana já era enfermeira de formação, quis se tornar doula, quis se tornar enfermeira obstetra depois que pariu. A Luísa já era enfermeira obstetra e quis trabalhar ainda mais com isso, assim, ela ganhou um gás infinito depois que pariu, porque ela já trabalhava com isso. A Rebeca não trabalhava com isso e virou doula por conta do parto. Então, assim, tem a Fernanda que está aqui atrás, Fernanda fotógrafa, que também depois que pariu 2, quis trabalhar com parto, com fotografia de parto. Isso vai ser um episódio, a propósito. Mas... Com base nisso que você está falando, deixa eu te fazer uma pergunta. E você? Eu? Me fala aí, porque a gente fez essa conexão, né? A gente pensou muito nisso, e você? De onde veio isso? Por que você quis esse negócio? Você já... eu não tenho nenhuma resposta exata romântica para dar, objetiva. Depois que eu me formei, na verdade, em processo de formação, durante quase toda a faculdade, eu quis neuro, eu ia fazer neuro. Eu cheguei a fazer neurologia clínica, né? Eu cheguei a cursar, a frequentar uma pós-graduação em neurologia. Que são 2 anos, eu fiz 1 ano e meio, quase todo. Claro que eu não teria o título, é claro que eu não sairia neurologista, era só para frequentar e aprender. E eu sabia demais de neurologia na época, demais. No 12º período, virou a chave. Eu pensei, eu não quero fazer neurologia, depois que eu vi uma paciente com uma doença neurodegenerativa, se chama ELA,
bem triste a doença. Depois que eu vi um paciente, um paciente bem jovem, que demorou 3 anos para o diagnóstico, estava chegando perto do final já, eu pensei, caiu a ficha. Neurologia, que me desculpe os neurologistas, posso estar errada, aceito também críticas, mas a neurologia não tem muita cura, né? E não tem, você ajuda bastante pessoas, você promove tratamentos, você melhora a qualidade de vida, mas a maioria você não cura. E você assiste de perto a degeneração das várias doenças neurológicas que existem. E é claro que a medicina evolui, é claro que lá há 14 anos era bem diferente, tinha muito menos recursos, a ciência não tinha avançado tanto, enfim. Mas são sempre doenças que terminam de uma maneira bem triste. E mais nova que eu era, eu pensava, eu não quero, eu me sinto mal, eu me sentia abafada, me senti mal, eu não queria ver isso, eu queria ver coisas melhores, coisas mais felizes. E aí eu fiquei pensando, perdida, fiquei olhando, não sei o que eu vou fazer. Não sei, eu gosto de quê? Eu tô gostando de acompanhar a cirurgia, no Andaraí, eu gosto de clínica, eu gosto de procedimento, eu gosto de diagnóstico. Aliás, de cirurgia eu ainda não gostava. Eu não sabia fazer uma sutura. Porque eu ia fazer clínica, eu falei, eu não quero aprender a suturar. No plantão, eu saía de fora de sutura e falava, não vou ficar suturando esses bêbados, não quero. Saía e eu fui aprender a suturar no R1. Minha primeira sutura foi no R1. Eu pensei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Onde que eu posso me encontrar? E aí eu notei, veja bem, zero romântica a resposta. Eu notei que a ginecologia e a obstetrícia trabalhava com mulheres e, em geral, não tinha tanta tristeza envolvida. É claro que tem os maus desfechos, é claro que existem a oncoginecologia. Existe a oncoginecologia, existem coisas ruins também na GO, mas eu notei, eu percebi que tinha muita coisa para fazer. Que tinha consultório, se eu quisesse ficar só no consultório, se eu quisesse colher preventivo a vida inteira apenas eu poderia. Se eu quisesse, porventura, mudar de ideia e fazer apenas cirurgia, eu poderia. Fazer vídeo, fazer ultrassom, fazer mama, fazer apenas patologias do colo do útero, reprodução humana. A ginecologia, assim, é gigantesca, tem muita coisa, muita. Aí eu falei, tá, eu gosto. Deixa eu ver se eu gosto. Entrei pra residência. Entrei pra residência e escolhi o mesmo hospital onde eu fiz faculdade, que foi o Gafreguinho, aqui no Rio, Elone Rio, porque era minha casa. E eu morria de vergonha, porque eu não sabia nada de GO direito. Nada. Eu sabia o internato, eu frequentei o internato e tal. Mas eu não sabia uma sutura, eu não sabia fazer uma sutura. Eu nunca tinha entrado numa cesariana, só tinha visto ali de longe uma cesariana legal. E eu não queria ir para outro serviço, eu passei para vários serviços aqui no Rio, falei, eu não vou para outros lugares com vergonha, né, de não saber nada. Eu vou ficar aqui na minha casinha, que todo mundo me conhece, tô confortável também. E eu adorei. No meio do R1, do primeiro ano de residência, eu comecei a devagarinho trilhar o caminho da humanização, olhar diferente para o caminho da humanização e entender que algumas coisas que eu vi ali não faziam sentido algum. Claro que houve pessoas que me acenderam a chama, estudiosa também, eu não sou leiga, né? Me formei em medicina, médicos têm que saber estudar, têm que saber correr atrás, saber onde estudar. Comecei a escarafunchar e ver que é verdade. Tá tudo errado. O que tá certo aqui? Eu tenho que achar que tá certo, porque eu não tô achando quase nada certo. Tem tratamentos desrespeitosos aqui, tem alguns staffs mandando mulheres pararem de gritar, tem pessoas empurrando barriga de pessoas para saírem bebês, tem perínneos sendo cortados sem necessidade, tem mulheres sem comer durante seus trabalhos de parto, nada disso baseado em ciência, nada disso com benefício, com riscos estabelecidos, né, com malefícios já bem estabelecidos pela literatura. Cara, não, peraí, tá tudo muito errado. Aí, falei demais, era isso que eu queria saber. Não, foi legal. Eu fui blá, 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 blá. E é isso, porque é interessante a gente ter até mesmo essa visão, né, de que não necessariamente a obstetrícia ela é romantizada, né? Isso é até um desafio que acho que a gente vive na prática, no dia a dia como um todo, de romantizar até demais, né? E a gente pensar que, na verdade, não é puramente romantização, nem sempre os desfechos são positivos, óbvio, os desfechos positivos são a grande maioria. Um episódio disso, hein? Importante. Mas os desfechos negativos existem, né? E a gente
preza, pelo menos eu falo a gente que está aqui, eu espero que todo mundo que nos assista, preza por uma obstetrícia baseada em ciência, né? Em evidência, em respeito, em empatia, num cuidado humanizado, onde a mulher ela realmente é protagonista do parto dela, onde a gente escuta essa mulher, acolhe o acompanhante dela, a família que ela tem, a história que ela carrega, né? E é isso, né? É a visão que eu, inclusive, gostaria que todo mundo tivesse em relação à obstetrícia, mas que infelizmente não é o nosso cenário de hoje. E é o básico do básico, deixar a mulher fazer seu parto, estar ali, apenas estar ali, né, como segurança. Vamos deixar esse negócio seguro? Antigamente, todo mundo paria, certo? Uhum. Era o mais seguro possível? Não, pra época sim, mas pra hoje? Não era. Morria uma galera, pros dois lados, mãe e bebê. Hoje, seria viável o parto desassistido? Não tem porquê. A gente tá aqui pra assistir, pra olhar, ver se tá tudo bem, vigiar, tá ali de perto, desde o pré-natal. Mas deixar a mulher fazer. A maioria vai fazer. A gente não tem que se meter, né? Na maioria. E como é que a gente se conheceu, afinal? Vamos tentar puxar esse fio. Você eu lembro bem. Parto de Marcelo. Parto da Marcela, foi nosso primeiro parto juntos. Mas eu já te conhecia, né? A gente já conhecia ali, já falava, gente, essa médica é legal. Doida pra trabalhar com ela. E, obviamente, depois que eu trabalhei, foi só amor. Você se apaixonou a primeira vez? É engraçado que eu lembro da primeira caixinha de perguntas da Bia. Você ainda nem tinha tantos seguidores assim. Mentira, não, era uma outra clínica. Era outra clínica, era, eu acho que outro Instagram, nem sei se era Instagram. Era o Instagram da clínica. Só que eu já tinha ouvido falar de você. Você acha que estava começando com a sua clínica, pela Luísa. Ela teve um parto com você, você era auxiliar de uma outra médica. Ela, amiga, essa médica vai vir com Luísa Avelar, doula. Maravilhosa. Aí eu comecei a seguir, né, porque eu acho que eu já era doula, mas eu tava muito no início, assim, foi no início. E aí a gente sabe que no início da doulagem, né, até a gente começar a trabalhar com os médicos bacanas, a gente primeiro vai pegando várias Primeiro te rói o osso, né? momentos tensos, né, vai pegando de tudo um pouco. E aí a gente teve nosso primeiro... Na verdade, a gente nem teve, né, da Marcela, você tava viajando. Não, é. Mas eu não lembro qual foi a nossa primeira efetiva. Caraca, eu também não lembro. Mas eu lembro que a Marcela falava muito de você. É. A Rebeca, minha amiga, doula maravilhosa. Aí eu, né, eu pé atrás que eu sou, quem disse que ela é maravilhosa? Só porque eu sou amiga. Só porque quem disse que Quem disse que é boa? Não, eu tenho que conhecer. E aí alguém falou, acho que foi Caroline, que tá já é Caroline nesse momento. Caroline falou, não, eu gostei bastante daquela doula, ela atuou bem. Ela falou, não lembro exatamente, mas falou bem de você. Então eu fiquei com aquela imagem bem feita na minha cabeça. Mas o primeiro parto efetivo com a gente, eu não lembro de quem foi. Mas foi parto. Foi indo, né? Aí eu fui com a tua cara. Deu match? Eu fui com a tua cara. Porque até então era só a internet, né? Eu quero ver se é boa mesmo. Deixa eu ver quem é essa doula que a Marcela falou que era. Porque era amiguinha dela. Aí, você eu lembro bem. Não lembro o parto. Luísa, não sei. Conta aí. Luísa, eu não sei como é que eu conheci Luísa, não lembro. Eu também não sei. Como é que a gente conta essa história? Vocês se conheciam, mas como que vocês Não, começaram óbvio que assim, Não, eu já conhecia a Bia, não pessoalmente, mas de Instagram há bastante tempo. Já te tinha, né, desde muito tempo, como uma referência de parto humanizado. Parou. Não prestei atenção nisso. Eu já te conhecia há muito tempo, né, gente? Tem anos, acho que inclusive desde que eu comecei a trabalhar com parto humanizado, eu acho que eu já te conhecia. Inclusive eu me lembro de ter te visto em algumas vezes, né, ainda na época do Marisca. Então ainda te vi lá. É porque lembro a Bia foi disso. pioneira Foi. em relação à coisa de Instagram. É, de exatamente. trazer informação. Eu lembro realmente que quando eu a conheci pelo Instagram, assim, de ver e tudo mais, a gente não tinha tantas pessoas, né, que falavam sobre parto na internet e tudo mais. E, inclusive, quando eu vivi a minha formação também, eu presenciei muitas situações como as que você relatou, né, assim, e me sentia muito assim, era isso, peixinho fora d'água. Esse aqui não é o meu espaço, esse aqui não é o meu lugar, porque eu não concordo com nada que as pessoas estão fazendo aqui. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, que mesmo antes da gente se falar, né, assim, né, eu já te seguia, né, no Instagram, e pra mim era certeza, assim, era conteúdo bom para ser consumido de alguém que era referência e que, nerdzona, né, sabia o que estava falando. Então, era uma coisa que pra mim era bem legal. E é o que eu te falei, eu não me lembro, não sei como você chegou até mim,
Mas eu me lembro do dia que você me mandou mensagem. E o dia que você me mandou mensagem, a primeira vez, foi assim, caraca. Foi tipo, meu Eu te Deus. mandei mensagem pra quê? Pra me chamar pra semente. Cara, alguém fala. Agora, quem? A Vamos gente fazer vai essa receber investigação. essa mensagem. Vamos a gente vai fazer. receber essa Alguém, mensagem. quem Vamos souber ver. aí, fala, por favor. Quem foi? Quem falou? E a Luísa? Você conhece a Luísa? Aí alguém deve deve ter ter sido Carol, destrinchado não? você. Ela trabalha assim, assim, assado, não sei onde, ela foi de não sei onde. Aí eu construí na minha cabeça, certamente, stalkei até a tua vida passada. Com certeza. Que eu sou assim. Mercúrio em Escorpião, não me interessa. Se vocês não acreditam em astrologia, não perguntem a opinião de ninguém. Mercúrio em Escorpião. Investiguei. Eu falei, vou falar com ela, vou conversar com ela. Não Mas tem eu antecedentes lembro. criminais. Não tem antecedentes criminais. Tem um processo. Não tem processo. Peraí. Não, brincadeira. E eu lembro a primeira vez, certamente eu já te vi em outros lugares, mas eu realmente não reparo, sou desligada. Mas eu lembro da primeira vez que eu te vi, efetivamente, na perinatal. Que foi, você já estava bem grávida. Aí por isso me chamou a atenção, a menina tá grávida. Já tava bem grávida. Lembrei disso. E você Foi tava no... como Deixa eu ver, enfermeira no em outro de parto. quem? Aí alguém falou, ela é enfermeira. Eu me lembro. Me lembrei agora disso. Tinha esquecido desse dia. Acho que, inclusive, esse dia foi a primeira vez que eu te vi. Pessoalmente. Assim, que eu vi você, né? Só te via pode pelo ter Instagram. sido. Então foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente. Eu acho que alguém falou, a Bia, acho que, não sei se a gente E foi vai muito falar, engraçado não lembro. porque, uma coisa, olha só, gente, treta. Eu sempre escutava, né, tinha, tipo, conhecia você pelo Instagram, tinha aquela imagem de, caraca, né, todo mundo, isso é o que as pessoas me falavam, tá? Do tipo, não, a Bia, carrancuda, Bia toda ranzinza, Bia durona. E aquele dia, agora que você falou, lembrei, que naquele dia, eu falei, nossa, que maneiro, ela não é nada disso que as pessoas me falavam. Eu fui um amorzinho com você? Foi, você foi um amorzinho. Eu não me lembro nem mais o que foi também, minha memória é uma porcaria, eu gravo coisas também. Mas eu me lembro de alguma coisa que você fez, assim, que eu achei fofo, justamente porque eu tava grávida. Você falou alguma coisa, eu não lembro se foi do tipo, senta aqui, eu não lembro. Mas eu lembro que você teve algum cuidado comigo, sabe? Sério? Foi gentil por alguma coisa, pelo fato de eu estar grávida naquele dia. E isso foi uma coisa que eu falei, nossa, que loucura, porque as pessoas pintam uma imagem dela do que não é de verdade, E eu né? também tive essa mesma impressão. Eu fui fofinha, você também. Não, porque as pessoas Eu sou falavam fofa quando eu isso, fui. né? As pessoas são Tipo, cara, a Bia é mais carrancuda. Aham. nananã. Mas quando eu vi ela como médica ali, tratando as pacientes dela, eu falei, gente, não é nada disso. Ela é super carinhosa com as Aham. pacientes dela. Exatamente, foi a mesma percepção que É. eu tive. Inclusive, porque essa gestante, eu acho que eu lembrei agora quem é. Mas essa gestante, ela não era sua. Você entrou, né, no parto junto porque você já estava acompanhando um outro parto e a médica dela estava te auxiliando nesse dia. Não lembro. Aí vocês já estavam lá mesmo, já estavam as duas juntas, aí você acabou entrando junto com ela. E você foi maravilhosa, super amorzinho com a paciente que não era sua, que era de outra médica. Então a gente não tá falando do mesmo dia. Agora eu não sei qual dia veio Não, primeiro. é o mesmo dia. Não é, você tava Esse. bem barriguda, mas a gente não se cruzou tecnicamente no mesmo Então parto. será que foi um outro dia que eu não lembro? Você tava no... Agora, qual dia veio primeiro, eu não lembro. O meu ou o teu. Não sei. Você tava no PPP 3, bem grávida, e a blusa tava meio... Não tava pequena pra você, mas tava... Mas Eu tava embalada a vácuo, ela querida. tava tangenciando Tava muito a engraçado. tua barriga. E aí, eu, fofoqueira que sou, perguntei pra alguém. Vai parir com quem? Não, vai parir em casa. E aí eu perguntei quem era a doula. Quem era essa doula mesmo? Luísa, vê lá. A Luísa Velar, sabia. Então acho que foi isso. Ah, não, a doula é a Luísa. Aí eu acho que esse foi o link primeiro. Deve ter sido Luísa o primeiro link, hein? Possível. capaz. Deve ter sido. Luísa é uma doula maravilhosa que foi pra Portugal. Não tá mais trabalhando aqui. E é possível que o link tenha sido Luísa. Gente, Possível. quando você começou a trabalhar com semente... Eu acho que o Luísa já tinha ido. É isso que eu falo. Acho que Luísa já tinha ido já. Eu lembro, inclusive, que Luísa fala. Pra você não perder. Aí alguém foi e falou, tá pélvico, hein? Aí eu ainda pensei, Tava tadinha. pélvico. Falei, Tava pélvica. Mariana virou com acho que 32 semanas. ela 33. virou direito. É, ok. Bem, Mas bem. eu lembro Miguel que isso virou com foi, 36. em algum momento, pra mim, foi aquele friozinho 36. na barriga. Miguel virou com 36, 36 não lembro. semanas. E eu não sei nem por que eu não fiquei nervosa com isso. Eu lembro claramente do dia que ele... Mas muita gente relata. Ele era A enorme. gente fala assim. Ele era enorme com 36 semanas. Eu senti claro, acordei, tá? Falei, Miguel virou, vamos na perinatal de manhã fazer uma ultra. Que eu tô ansiosa. Você foi? Ele rodou, eu tenho certeza que ele girou. E foi isso.
Aí eu fiquei tranquilona. E o Tássio, gente, isso depois corta, tá? O Tássio falou, tu é muito mentirosa. Que eu falei pra Bia, muito espinho dele. Nossa, eu fazia muito! Passava o dia dormindo. Não corta, não tem. Não siga o exemplo da Ana, tá? 36 semanas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, É isso, gente. Por favor, sigam as orientações do obstetra. Aproveitando agora, conta como vocês conheceram, né? Eu conheci Bia igual a vocês, na internet, na época que ela estava começando, ainda era auxiliar, e eu já seguia, e igualzinho a você, eu falava, essa vai crescer. Quando eu Já, ainda era já. auxiliar, então você seguiu o Ainda meu tava do Instagram outro lado, pessoal. Quase segui não o seu postava, eu pessoal, ficava Bia. entrando, eu, caramba, ela não pode Era falar. outro pessoal. É outro Instagram. Era outro Instagram. Mas ali eu não postava Eu informação. falava, ela vai Não, crescer não muito. muito, mas... Não, eu postava uma outra coisa nos Isso stories. aí. Eu falava coisa nos Aleatório. stories. Aí você começou a abrir a caixinha ali, depois você falou, gente, eu vou criar um outro Instagram. Isso aí, aí lembrei, criou hoje o outro Foi Instagram. isso mesmo. Foi Foi eu. Eu comecei a abrir caixinha e falei, caraca, é verdade. Dessa época da internet. Agora, pessoalmente, foi na minha primeira gestação, que não foi pra frente. Isso vai ser um episódio. Vai ser um episódio Alerta só treta. pra isso, que teve treta. Vai ser um episódio sobre a minha perda gestacional, que eu fui acolhida pela Bia. E quando eu engravidei do Miguel, eu tinha certeza que seria ela. E foi assim que eu conheci a Bia, no consultório. Fiquei emocionada, apaixonada. Você foi em mim, efetivamente, depois da perda? Eu não lembro. Você já tinha ido numa consulta, eu acho. Eu tinha ido numa consulta com você e tinha marcado com uma outra médica Ah, lembrei. pseudo-humanizada, Tá. que atende na Barra. E nessa consulta, eu escutei o coração, tudo isso, estava tudo bem na gestação. Eu tinha 2 amigas que estavam sendo acompanhadas, uma que já tinha parido com ela e a outra que estava grávida, que pariu 15 dias antes de eu perder o bebê. E aí eu falei, bom, já que tá sendo bom com elas, eu acho que eu vou ficar. Mas eu tinha uma outra consulta marcada com você. Uma outra consulta. E aí, quando eu perdi, tinha 3 dias que eu tinha tido consulta com essa médica. Tô lembrando. E ela me abandonou. Ela não respondeu ou respondeu assim? Ela me respondeu um dia depois, que eu até fui trabalhar. Eu dei um plantão de 24 horas. E ela falou que eu não precisava marcar uma consulta, que perda gestacional de primeiro trimestre era muito comum e que chato. Eu nunca vou esquecer essa Que frase. chato. Nunca esquecerei essa frase. E eu devo ter até o print para mostrar o que chato. Infelizmente acontece. Aí eu falei, eu posso marcar uma consulta? Que a gente está muito desesperada. Ela falou que não. Gente, mas isso vai ser... Não, calma, não, episódio, é. né? Ah, Isso então foi isso foi uma assim palhinha que da treta. consegui. E você e Rebeca? Conta aí, Qual foi Rebeca. o link? Conta aí. Um dia lá na casa da Carol, que a gente marcou de papear. Contar as tretas aí da vida. Aí eu chamei uma, chamei Você outra. me chamou, você chamou. Ela chamou umas pessoas, eu conheci a Ana naquele dia. Só que a gente não chegou a conversar muito, né? Não. No dia seguinte, a Ana me mandou mensagem. Rebeca, tô precisando de uma backup. Eu falei, pode contar comigo. E eu Foi também pra tô Carol. precisando de backup. E desde esse dia a gente praticamente se falou todos os dias. Todos os dias Ai, você eu fala vi. Que legal. Eu fui o link. Foi. Você Todo dia. e Luísa. Eu já Como? conheci a Luísa da internet, né? Aham, você é ratinha, né? de internet. Informador. Influencer. Influencer. Uma disseminadora de boas informações. Então eu já segui a Luísa. E aí tive o prazer de conhecê-la pessoalmente como aprendiz dela. Ai, foi muito louco, né? É. Muito legal. Ah, verdade. Você começou. Aprendiz de Aí, Luísa, nos indo partos. para os partos com ela e foi maravilhoso. Foi a minha primeira professora do que eu tenho como certo. Extracurricular. Do que eu tenho como- Gente, foi uma experiência muito legal, inclusive, porque principalmente no cenário em que a gente se encontrava naquele momento, aonde tanta gente falava, né, sobre aproveitar a oportunidade. E a Ana me chamou muita atenção desde o primeiro momento que a gente se encontrou, por vários motivos, né? Primeiro pela dedicação,
Acho que isso, nossa, sem palavras, né? Então, tua proatividade de estar lá, de querer aprender de verdade e de aproveitar aquilo que estava sendo feito, né? Assim, de se jogar, sabe? Eu achei isso o máximo, de você realmente querer estar junto, querer estar perto, porque aquilo, trabalhar com parto, tem muitos inconvenientes, digamos assim. Então a gente acorda a qualquer hora, a gente vai para lugares, né, aleatórios, que muitas vezes não são próximos da nossa casa. A gente precisa mobilizar, às vezes, né, a gente que tem filho fazer uma mega mobilização para conseguir sair de casa, principalmente de madrugada. E eu acho que não houve nenhuma vez que eu tenha te ligado que você falou, ó, hoje não vai dar. Isso é uma coisa que ela observa muito, né? Quem quer. Ela dava o jeito dela. Exatamente. Então, assim, pra mim foi muito paga? legal. Você era paga? Ainda tem isso? Não, gente, Claro eu que ia feliz. Sem receber um dinheirinho. Não recebia nem ajuda de custo pra pagar o transporte. É assim que a gente vê quem quer, sabe? Porque eu passei por Exatamente. isso. Eu trilhei esse mesmo caminho por muito tempo. Então a gente sabe, a gente vê quem quer. E a Ana já era enfermeira, já era estudiosa, já era boa enfermeira e já estudava sobre isso antes, né? Sobre parto. Sim. Tudo que eu produzi durante a graduação foi voltado para obstetrícia. Eu fui acadêmica bolsista, eu fui bolsista de iniciação científica, tudo voltado para obstetrícia durante a graduação. Eu já gostava bastante da área, mas fui abraçada pela clínica médica, emergência. Foi bom o tempo que eu passei com essa prática, né, na enfermagem, me trouxe muita bagagem. Não posso dizer que foi um tempo perdido, apesar de eu já sabia que não era uma coisa que eu ia me aposentar fazendo, trabalhando com emergência, CTI, clínica médica. Mas eu acho que a minha virada de chave foi no momento certo. Foi muito especial. Nossa bagagem anterior, ela sempre tem muita coisa. Isso eu fico sempre, vira e mexe, me pego pensando sobre esse tipo de coisa, né? E pensando em quantas coisas eu fiz antes de chegar aqui. Nossa, quantas coisas, né? Algumas muito relevantes, outras você fala, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com nada com nada, né? Mas certamente tudo foi importante. Tijolinho, né? Sim. Faz parte da história. Construção. Faz parte da história. Onde vocês se conheceram? Luísa tá em todos os papos. Luísa tá em todos. A Luísa foi ela que me falou de você a primeira vez. E ela tem esse filho, né? A Lu, ela sabe, cara, que esse profissional é bom. Aí ela falou, cara, a Luísa Amorim e tudo mais, ela é muito boa, minha enfermeira é muito boa, muito estudiosa. E aí, eu ouvi falar, né? Eu comecei a te seguir, te acompanhar e realmente, caraca, pô, os conteúdos a gente vê, né? E aí o primeiro parto eu acho que foi o da Lu. O da Lu, gente. O dela mesmo. Eu parei contigo, não foi? Sim. E foi no parto dela que a gente se conheceu. Eu já ouvia falar muito da Rebeca, justamente pela Luísa, porque vocês eram backups, né? Uma da outra, trabalhavam juntas. Então ela falava muito bem de você. Inclusive nas consultas de pré-natal, né? Quando a gente falava do parto dela, ela falava muito da Rebeca, do quanto ela tinha uma conexão legal, do quanto ela era boa, né? Que ela confiava muito no trabalho dela. E aí a gente acabou se conhecendo pessoalmente no dia do parto da Luísa. Que foi um corre danado. E já tinha até nascido. Não esperou ninguém. Dona Tereza não esperou ninguém chegar. Quis chegar sozinha com o papai. Mas foi super legal, né? Porque foi muito... Assim, foi uma conexão muito legal também. A sensação de que já se conhecia, né? Eu acredito em afinidade. Verdade. Você sente na hora. Eu também. Eu sempre me senti pessoa. muito à vontade com a Luísa. Eu também. Nunca Então, me aquela coisa que senti... fica- muito à vontade, de verdade, desde a primeira vez. Mas eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante em comum, que acho que a gente nunca falou sobre isso, que vai além do parto. Caráter. De verdade. Honestidade, né? Honestidade. Eu acho parceria, sabe? E isso Então é tem mais muito uma maneiro. do que uma coisa em comum. A gente já porção, falou algumas. porção. Mas acho que isso é uma coisa interessante, sabe? Assim, a nossa... Sabe, o que vem de dentro mesmo, eu acho que isso conecta muito a gente. Porque vai além só da prática obstétrica, né? É filosofia de vida mesmo. Confiança no processo. Gostar mesmo, porque tem gente que... Muita gente, Deixa a verdade é pro que pegou o gancho. Pegou o gancho. Pegou o gancho. Tem muita gente que precisa estar atuando assim porque o público quer, porque as mulheres estão querendo. Não é algo que acredita de verdade. Tem muita gente que não acredita tanto, acredita um pouco, veja bem.
Mas acreditar no processo, honestidade, Sim. caráter, A integridade, parceria seria top. e querer, não ter medo de trabalho. Não ter entendeu? medo de trabalho, Não ter medo de trabalho, boa. não tem essa, não, eu quero trabalhar menos, eu quero... Ah, não, gente, olha só. Né? Ônus e bônus. Os bônus são maravilhosos, é uma delícia atender parto. Os bônus são incríveis, a gente não são indiscutíveis. Mas e os ônus? Tem que entubar os ônus e entubar direito. E a gente entuba, né? Então, acho que esses pontos são os principais. Verdade, ó, viu? A gente vai muito além da humanização. Muito além do parto. E a gente não pode deixar de citar Dona Caroline Lois. Vou ter que falar bem, né? Não vai ter como falar mal, né? Publicamente. Mas ela vai ter oportunidade de se apresentar quando ela reviver, quando ressuscitar. Tô dormindo, né? Não, tá Na apagada, virada de tá parto, virada de de parto. parto. É a anestesista mais humanizada desse Rio. Não, quem é a melhor anestesista do Rio, você não tem dúvida, acho que não precisa pontuar. Mas, eu ia começar a falar dela, mas acho melhor ela falar de si, né? Senão eu tô roubando o protagonismo da amiguinha. E para quem é esse podcast? Pra todo mundo, não? Pra todo mundo, acho que tem, óbvio que tem é mais direto ao público feminino, porque bem ou mal é o público feminino que pensa em engravidar e parir, né? E tem mais interesse ativo, de fato, no assunto. Mas eu acho que eu tenho visto, inclusive, uma crescente demanda nas minhas redes sociais, assim, de meninas bem mais novas, bem mais jovens, interessadas em parto, interessadas que ainda nem Não, engravidaram, né? Não. Mas que já estão ali se interessando e estudando. nem engravidaram e nem pensam em engravidar. Tem meninas de 15 anos, tem meninas de 17 anos que vão ainda entrar, querem prestar vestibular e já estão super interessadas no assunto. Não só no assunto técnico, assim, né, que gostam de obstetrícia, de medicina, mas meninas que gostam do assunto parto. Ter bebês, né? Ter bebê, o nascimento, envolve muitas E mulheres. entender de fato o que é esse movimento da humanização, né? Tem muita gente querendo entender, peraí, por que tá tendo tanto post, tanto assunto? O que As mulheres por trás estão querendo disso? parir de novo. Por que parir? O negócio é esse de parto humanizado. O que está sendo resgatado? Por que está sendo resgatado, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas tem motivo, obviamente. Mas, em geral, as mulheres têm muito mais interesse no assunto do que os homens. Mas também é bem crescente homens, inclusive mais jovens, gostando de ver, assim, a respeito, por curiosidade, entendendo melhor. Meu próprio senhor namorado, vira e mexe, faz uma pergunta: por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? E já sabe tecnicamente muita coisa, de tanto nos ouvir falar nas reuniões, de me ouvir falar, de me ouvir chegar em casa esbravejando sobre determinada coisa, de me ver cacarejando sobre qualquer coisa errada que eu tenha visto, enfim. Mas os homens têm interesse também no assunto. E não só homens que estão pra ter bebês com suas parceiras, né? Pra ajudar suas parceiras. Eu tenho visto homens bem interessados e fazendo perguntando lá nas redes sociais, perguntando nas caixinhas. Então acho que é pra todo mundo. E muita mulher mais velha também, eu vejo com alguma frequência, começam a entender que seus partos ou cirurgias foram conduzidos de maneira desnecessária, de maneira mais intervencionista do que deveria, muitas vezes violenta, ou elas foram abertas, né, operadas sem necessidade nenhuma. E elas gostam de saber mais a respeito, desconstruir sua própria história, né? Então é muito legal quando tem as mães das gestantes, né? Beijo. Minha Estão mãe ali descobriu interessadas. que teve 3 cesáreas desnecessárias no Instagram da Bia. Graças a Deus, hoje em dia ela diz: E ela abriu a mente. passei por 3 cesáreas sem necessidade. Ela jurava, até conhecer o Instagram da Bia, que realmente ela não tinha passado. Você sabe que minha mãe dá asco? Ela você vê, né? Nossa, mas ela fala, ela vai ver, ela fala, não, mas eu não tinha passagem. Ela fala assim, arregalando o olho. Ela é Falar bem que não reativa. teve passagem. Ela fala de maneira reativa, não, mas eu não tive mesmo. E eu senti todas as dores. Aí eu falei, mãe, estourou a bolsa, né? Dos pródromos. Todas as dores do pródromo. Eu senti todas as dores. Eu cheguei com dores. E só tinha 3 de dilatação. Bolsa rota, fora de trabalho de parto, não engrenou. Não tinha engrenado ainda. Não deixaram engrenar. Né? Eu acho que ia tomar tempo demais do assistente.
E ela acha mesmo que teve uma cesariana desnecessária. A segunda, claro, já tinha tido uma cesariana, foi fácil levar. Mas ela, eu acho, ou ela fica me zoando, me espizinhando, existe essa possibilidade que ela faz, pra eu continuar falando, sabe? No fundo, ela deve saber que Eu acho que sim. Mas ela continua falando assim, de todas as vezes. Minha mãe também passou pela mesma coisa. E olha que interessante a gente também chegar nessa reflexão, né? Ela também teve 2 cesarianas, inclusive sou filha de uma cesariana também. E foi a mesma situação. Primeiro parto, não parto. Culminou justamente por conta da bolsa rota. Sentiu algumas coisas, foi pra maternidade. Nossa, você não tem passagem, cesárea nela. Depois, segundo parto, já tem uma cesárea anterior, né? Então, uma vez cesárea, sempre cesárea nela. E assim a gente tá aqui. E sua mãe, Rebeca? A minha mãe pariu 2 vezes, aqueles partos cheios de intervenções, teve tudo, todas as intervenções como um todo. E eu, que fui a terceira filha, foi cesariana porque ela queria ligar, né? Então, ela queria ligar, aproveita uma cirurgia só. Nossa, uma pessoa que tinha parido 2 vezes. É bem você vê que são típico histórias da típicas, época. né? Então, todas nós nascemos através de cesariana. Sim. Olha que interessante. Mas não seria muito diferente, né? Mesmo que ela tivesse nascido de parto, caiu na estatística, teria caído na estatística de partos lotado de intervenções e violências e os outros 3/4 cesarianas necessárias. Então, assim, é bem Brasil, isso aqui é uma amostra mínima do Brasil. É isso aí. Isso é interessante a gente até conectar com o que a gente estava falando antes, né? Em relação ao porquê a gente está fazendo isso aqui, né? Qual a intenção? Por que a gente está aqui, sentado, gastando nosso tempo, né? Para falar para as pessoas sobre parto. Por isso, que a gente quer desconstruir esse cenário caótico, né? Que foi construído no decorrer dos anos, onde cada vez mais os profissionais foram roubando das mulheres o parto, convencendo elas de que elas não têm passagem, de que elas são pequenas demais para parir, que elas não sabem fazer a força certa, e entre inúmeras outras coisas que a gente escuta. Que elas precisam de um médico, né? Exatamente, porque como se elas tirando literalmente da mulher a capacidade de parir. E aí a gente vê que o histórico, né, claríssimo, bem próximo da gente, é de que realmente a gente não conseguiria. E hoje nós estamos aqui, todas as mulheres, filhas de cesárea, que pariram. Todas. Essa é a próxima. Todas as mulheres que estão aqui, que são mães, pariram. Mas é isso. Olha que mulheres que são mães, 100%. Todas. Pariram 100%. Todas filhas de cesariana que pariram. Na minha família ninguém consegue. Todo mundo só direto. É genético, né? Todo mundo. Genético. Já ouvi isso várias vezes. Minha mãe não conseguiu, minha avó não conseguiu. Eu já tive, inclusive, gestantes que eu acompanhei que as mães chegavam e falavam, esquece isso. Desiste disso. A nossa família não vai parir. Eu não pari. Recentemente eu tive uma assim. Eu não pari, sua irmã não pariu, sua prima não pariu. Fulana, Por que você vai parir? Ninguém tem passagem. Mas e vovó? Não, vovó pariu. E a Bisa? Vovó pariu 15. Em casa, inclusive, E a Bisa? desassistido. Tudo em E casa. a Bisa aqui, ó, também. cuspido. Pois é. Inclusive, eu resgatando os objetivos do podcast, assim, da ideia, é porque eu acho que Instagram acaba tendo um limite, né? Acaba tendo um limite porque acaba sendo uma busca ativa de quem já quer ou já pensa em algo, já tá algo aberta, né? Não cai lá de lambuja, a não ser que alguém mande, alguém envie diretamente. E a pessoa estando aberta a entender o que é. Porque quem não tá aberta vai não tá olhar aquilo aberto, ali e falar, ih, besteira. Não vai ignorar e pronto. E aí vão ver lá nas nossas bios, respeito ao nascimento, parto. A pessoa não quer isso. Não quero nada disso. Quer ver ginecologia, quer ver cesariana mesmo, quer marcar cesar útil mesmo, que é o que quer, que acha que é o que deve. Aqui no podcast não. O nome é pós-parto. A gestante vai olhar e vai pensar, não, pós-parto. A mulher não gestante também vai olhar, não, vou ver. É parto, né? Pode falar, deve falar sobre cesariana também, né? E aí, bem ou mal, vendo a gente falar episódio a episódio, acho que tem muito mais chance da gente atingir com mais força. Abrangir mais mulheres. Eu acho. Vamos ver. Se não der certo, a gente para. Depois aproveitem e contem pra gente aí, ó, nos comentários do vídeo, o que vocês estão achando disso. Será que vai dar certo? Será que uma galera vai se beneficiar? Aproveitem e coloquem também temas. O que vocês querem ouvir? O que a gente tem que falar? Escrevam aí nos comentários, por favor. Mandou. E eu já anotei aqui mentalmente, daqui a 10 minutos eu tô esquecendo, de falar sobre luto perinatal, abortamento e maus desfechos. A gente desenha isso daí. Vai ter. Acho que pode ser com a Ana. Com a Ana. Concordo 100%. Porque não falta tema. E a gente vai, em princípio é a principal ideia, a gente vai, 2 de nós, né, contando a Carolina, a quinta integrante,
duas de nós trazer um convidado a cada episódio e para algum convidado a gente vai entregar algum tema e vai deixar correr sempre de maneira bem assim, informal, sem script. Não gosto de script, não consigo seguir script. Vocês também gostaram dessa ideia de deixar, né? Sim. A gente tá deixando rolar, mas Também mais espontâneo. eu acho. E rola, né? Os assuntos surgem, as E uma coisa conversas. puxa a outra quando a gente vê. Quando a gente vê, tá anoitecendo. Que a gente quase não gosta de falar, né, parto? Deixar a gente ficar aqui até. Deixar a gente, abre um vinho que acabou. Aí a gente vai à madrugada. Acho que pegando esse gancho, né, de filhas de cesariana, acho que a gente pode pensar num próximo episódio sobre cesariana, já? Mas por que cesárea não é parto? Alerta treta. Nem quando eu não quero treta, me colocam em treta. Você tá sugerindo isso pro próximo episódio ou você quer que a gente já... Pode falar, ué. É uma curiosidade real. Isso é porque ele tá sempre ali no Instagram e ele quer que eu fale isso. A cesariana não é parto pelo óbvio, né? Cesariana é uma cirurgia abdômeno-pélvica. A gente chama de laparotomia a determinado modo. Que é esse corte aqui embaixo. E é uma extração fetal médica, necessariamente realizado por um médico cirurgião, e todos os obstetras têm a formação de cirurgia. E parto é parto, por definição, né? Você pode colocar pelo Google, é uma palavra ativa, né? Parir é um verbo ativo. Cesariana não tem qualquer protagonismo, seja ela com indicação real, porque teve necessidade, porque em determinado momento manter-se o parto seria bem mais arriscado do que proceder à cirurgia, seja uma cesariana agendada, sem indicação, por escolha ou não, é algo passivo, não tem autonomia, não tem protagonismo. Pode ter tido a autonomia da escolha. Sim, ok, pode. Mas também é outra treta. É um papo para outro. A gente sabe que, na maioria das vezes, essas escolhas não foram informadas de verdade, né? Não foi uma escolha real baseada em informação concreta, sólida, ampla. A gente sabe disso, mas enfim, para eu não elucubrar o restante do... Isso é um papo só pra falar sobre isso, né? Não vou ter 2 da manhã falando sobre isso. Você deixa a gente falar sobre isso no próximo. Sobre escolha? Sobre escolha. Sobre escolha, sobre cesariana. Pode ser. Por que cesariana não é parto? Pode ser. Já comecei aqui. Já comecei a falar. Começou explicando um pouquinho. A gente pode explicar, né, as diferenças entre parto e cesariana. E Mas é importante a gente falar que não tem nada a ver com esse lance de ser menos ou mais mãe, que as pessoas adoram falar. Que acham que quando a gente fala que cesariana não é parto, a gente está menosprezando, diminuindo as mulheres que tiveram cesariana, né, que não pariram. que não puderam parir por um motivo real. ou que escolheram, assim. Eu acredito que haja, assim, quem tenha de fato escolhido, mas se você for ver, a maioria não escolheu amplamente informada, não tem a menor ideia do que se trata, não tem. Então, e tá lá no livro de obstetrícia tá escrito cirurgia cesariana. O outro capítulo, parto, fisiologia do parto, é algo ativo. E essas pessoas também. Entendeu? Que a ideia é trazer a informação para você tomar decisões bem informadas. Até porque Então, a ideia é essa, consegue você tomar mudando qualquer a decisão. sua opinião ou não, eu acho que o principal objetivo do pós-parto é trazer informação de forma descontraída. E real, né? E real e com honestidade, informações honestas. Mas eu acho que a gente pode deixar isso para um próximo papo, porque senão daqui a pouco ninguém vai querer assistir a gente, né? Assim, aquelas malucas que não param de falar. Não tem fim aquele negócio. Acho que a gente pode deixar isso para o próximo episódio. Por que cesariana não é parto, do que se trata o parto, do que se trata a cesariana, as diferenças e por que parir? Por que escolher parir? Acho que dá pra gente fazer assim, né? E o que vocês acham? Acho que dá pra vocês escreverem aqui embaixo sobre
Acho que pode botar dúvida, né? A gente consegue responder? Consegue. A gente consegue, não vai dar pra responder todo mundo, mas nós somos bastantes. Acho que dá pra gente se alternar e tirar dúvidas a respeito dos temas do episódio, tá? E também sugestões para os próximos episódios. A gente já tem uma boa lista, mas com certeza vocês vão dar muito mais Sempre sugestões é bom. do que vocês vão gostar de ouvir, de ver a gente falar e conversar sobre. E é isso. Espero que tenham gostado. Adorei. Nosso primeiro episódio. Ficou legal, né? Já tô ansiosa pro próximo. Ficou uma energia boa. É. Um beijo. Beijo. Tentando ser pensando. Vai, vamos lá. Eu vou conseguir. Não, já tô falando aqui. Olá! Então, a gente vai indo. É o quê? Gente, a gente vai ter que... Eu acho que se rolar um vinho, cai lágrima. A gente tá aqui no Boa reflexão sobre. Eu não consigo ficar olhando pra câmera. Eu olho pro nada também, mas isso daí eu Olha pra gente, blá, blá, Eu blá. tô olhando o tempo todo pra você, eu fico olhando Mas pra às quem tá vezes eu falando. olho pra vocês e alguma coisa do meu foco, o cabelo está brilhando. Tipo assim, Me perdi no meu pensamento. eu vou